Um computador com mais de 2.000 anos. Concreto muitas vezes mais durável do que o atual. Livros misteriosos que ninguém consegue decodificar. São apenas algumas das coisas que os cientistas ainda não conseguiram explicar. As pessoas do passado podem ter conhecido coisas que perdemos e que ainda não foram recuperadas. O primeiro item da nossa lista de hoje é o manuscrito Voynich. À primeira vista, é só um livro chato contendo textos e imagens botânicas. Mas se olhar mais de perto, você verá vários detalhes especiais. Em primeiro lugar, você não entenderá uma única palavra escrita ali. Nem tente usar o tradutor do Google, será inútil. Ele foi supostamente escrito no século XV, mas não em uma língua antiga. Este códex está redigido em um idioma não detectado, e cientistas até o chamam de Voynich. Há muitos debates sobre este material. Alguns acreditam que é uma cifra e que podemos decodificá-la. Outros têm certeza de que é uma linguagem construída. Os criptógrafos até criaram um alfabeto Voynich europeu, mas não ajudou muito. As ilustrações deste livro ajudaram cientistas a dividir o manuscrito em partes lógicas que são herbal, astronômica, balneológica, cosmológica, farmacêutica e receitas. Na seção herbal, pode-se ver várias plantas. No entanto, todas as imagens são ambíguas, ou seja, nenhuma foi identificada. Elas parecem familiares, mas diferentes das que estamos acostumados. A astronômica tem uma representação clara dos signos do zodíaco, mas as duas últimas páginas parecem ter sido perdidas e deveriam ser de janeiro e fevereiro, que representam Capricórnio e Aquário. A seção balneológica, que palavra, mostra pessoas tomando banho em piscinas e tubos. A cosmológica tem vários desdobramentos, e um deles é tão grande que ocupa 6 páginas. No entanto, foi muito difícil classificar as imagens dessa parte, pois são principalmente desenhos circulares. A farmacêutica foi assim chamada, pois voltou a ter imagens de plantas, mas desta vez também tem alguns recipientes que se parecem muito com frascos de laboratório. O capítulo Receita parece ser o mais misterioso. Possui textos divididos em partes marcadas com estrelas na margem esquerda. Será que tem uma receita boa de panqueca? Pelo nome, você pode pensar erroneamente que foi um certo Voynich que escreveu a obra. Mas, na realidade, o manuscrito recebeu o nome de Wilfrid Voynich, que era um livreiro polonês que o comprou em 1912. Hoje, sabemos que o manuscrito Voynich tem 240 páginas, mas há evidências de que tinha mais. Quase todas têm imagens coloridas. Os cientistas afirmam que faltam cerca de 28 delas no manuscrito. Ei, se vocês gostam de enigmas profissionais, e eu sei que muitos curtem, podem tentar decifrá-lo também. A cópia original é mantida na coleção da Biblioteca Beinecke em Yale, mas é possível comprar online seu próprio exemplar para brincar. Não está a fim de gastar? A universidade da mesma cidade publicou todas as 225 páginas do manuscrito em seu site. Ninguém sabe quem o escreveu, nem de onde veio. Não vou falar sobre o manuscrito Voynich novamente. Desta vez, estou falando do Códex de Rohank, de 448 páginas, que foi encontrado no século XIX na Hungria, e os cientistas ainda não conseguiram descobrir em que idioma foi redigido. Especialistas afirmam que é uma escrita paleo-húngara, pois se assemelha ao estilo antigo do país em alguns aspectos. No entanto, o livro ainda não foi decifrado. Ele é mantido na Academia Húngara de Ciências, e algumas páginas em alta resolução estão disponíveis online. Quem quiser estudá-lo precisa de uma permissão especial. Acho que o manuscrito Voynich parece muito mais compreensível, não é? Deve ser por causa de todas as fotos que contém. O Códex de Rohank também tem alguns desenhos, mas não são tão coloridos. Ainda não sabemos basicamente nada sobre como os antigos egípcios construíram suas pirâmides. Não há registros escritos daquele período, e os cientistas têm certeza de que isso é proposital. Mas uma descoberta arqueológica recente pode dar ideia, pelo menos, sobre como eles transportavam blocos gigantes de rocha a distâncias tão enormes. Pesquisadores encontraram um sistema de rampas de 4.500 anos em uma pedreira de alabastro no deserto oriental. Ela é do tempo do faraó Quéops, o construtor da Grande Pirâmide de Gizé,
e consistia em um aclive central e um par de escadas com um grande número de buracos para postes. Os antigos egípcios puxavam um trenó no qual colocavam grandes blocos de alabastro. Amarrando cordas aos postes de madeira, conseguiam puxar o veículo para fora da pedreira por encostas muito difíceis. Ainda assim, o material de construção das pirâmides não era alabastro. Era granito, um mineral muito mais duro e pesado. E a descoberta do incrível sistema de rampas realmente não nos diz nada sobre como os povos antigos foram capazes de transportar aquelas grandes rochas pelas laterais muito mais íngremes das pirâmides. Era uma vez, na Roma Antiga, um estudioso chamado Plínio, o Velho. Ele foi uma das primeiras pessoas a descrever o chamado concreto romano. A população usou esse material para construir muitas estruturas, incluindo o Panteão, e era supostamente composto de 3 partes de cinza vulcânica e 1 parte de cal. Mas não era qualquer cinza. Eles acreditavam que o ingrediente encontrado onde fica a moderna cidade de Pozzuoli era melhor. Então, usavam este mesmo tipo. Pode parecer que nada supera o concreto moderno, mas a variedade romana antiga tem uma característica bem bacana. Ele fica mais forte quando atingido pela água do mar. Então, tecnicamente, pode ser usado para construir várias estruturas subaquáticas. Basta compará-lo com o frágil tipo moderno. Os especialistas acreditam que o concreto moderno pode durar apenas cerca de 50 anos. A propósito, a água salgada faz com que escorra ainda mais rápido. E tem mais uma característica interessante. A variedade antiga é muito mais ecológica do que o material moderno. Acho que já é hora de revivermos algumas tecnologias ancestrais. Prontos para outro mistério? Aqui está! O mecanismo anti-cítera é provavelmente o primeiro protótipo do MacBook. Brincadeirinha. Ele é chamado assim em homenagem ao local onde foi descoberto, uma pequena ilha na costa da Grécia com o mesmo nome. Foi em 1901 quando mergulhadores inesperadamente encontraram um destroço antigo. Na verdade, eles estavam procurando por esponjas do mar. Assim como qualquer outro escombro, estava cheio de pedaços e peças diferentes. Mas havia algo maravilhoso. Havia ali um mecanismo complexo que não fazia sentido para os coletores de esponja. Nem é preciso dizer que a engenhoca estava em péssimas condições. Imagine o que aconteceria com seu laptop se ele tivesse passado alguns milênios debaixo d'água. Mesmo assim, a complexidade do material deslumbrou os cientistas que o estudaram. A hipótese era de que poderia ser um computador antigo, mas desistiram da ideia por parecer ridícula. Então, cerca de 70 anos depois, outros estudiosos chegaram a conclusões parecidas. No final, os cientistas fizeram uma declaração final. O mecanismo calculava e rastreava o tempo celeste. As pessoas que o criaram estavam claramente muito à frente de seu tempo. Quando os pesquisadores tentaram copiar o dispositivo em 2021, ficaram perplexos com tudo o que ele poderia fazer. Ainda assim, a questão de quem o fez e como permanece aberta até hoje. Aqui vem o fato bônus. Este é o Codex Serafinianus. Dê uma olhada nessas páginas. Elas parecem ter um estilo parecido com o do manuscrito Voynich. Mas este códex é bem mais novo, tem apenas 40 anos, pois foi publicado pela primeira vez em 1981. O livro foi criado entre 1976 e 1978, mas provavelmente você nunca lerá todas essas 360 páginas. A razão é simples. A linguagem desta edição é imaginária e a própria publicação é uma enciclopédia ilustrada de um mundo imaginário. Assim como o manuscrito Voynich, tem várias seções. Luigi Serafini, o autor, dividiu a enciclopédia em 11 grandes capítulos. O autor afirma que não há sentido por trás do roteiro de seu livro. Além disso, ele disse que experimentou palavras sem sentido para mostrar aos adultos como as crianças se sentem quando ainda não conseguem ler, mas podem ser guiadas por imagens. Se você também quiser ver como é, sempre poderá pegar uma cópia dele online.